línguas e a declaração da fé. É isso que nós queremos falar. E eu quero pedir você que for chegando, vai dando like. E nós vamos fazer uma oração no final por transferência de um tema. A oração em línguas é uma oração espiritual. Paulo fala aí em Coríntios 14 que eu orarei no Espírito e orarei com entendimento. Então fica bem claro que quando Paulo refere a oração no Espírito, não é oração de... Às vezes a pessoa ia cantar e fala assim, ó, irmãos, fique na oração no Espírito. Aí todo mundo curvar a cabeça, talvez oração silenciosa, isso não é oração no Espírito. E uma vez eu estava até numa escola de pastores e alguém, mas era uma linha mais tradicional, e ele falou, o que é oração no Espírito? Eu já respondi, não, é oração em línguas. E aí ele educadamente falou que não era, né? Mas se nós pegar a base de Paulo, quando fala lá em Coríntios 14, quando eu vou orar no Espírito e orar com entendimento, ele estava falando da oração em línguas. Então Paulo, que escreveu quase a metade do Novo Testamento, o Novo Testamento tem 27 livros, ele escreveu 13, e o livro de Atos, a metade do livro de Atos é contando as viagens missionárias de Paulo, então praticamente o Novo Testamento inteiro é de Paulo. E quando ele fala da oração do Espírito, é o mesmo autor, guiado pelo Espírito Santo, é oração em línguas, não é oração silenciosa, não é oração baixa, não é oração mental. Oração, quando fala oração no Espírito, é oração em línguas. E quando eu estou orando no Espírito, eu estou entrando na esfera da edificação pessoal. Eu estou entrando no mundo espiritual. O mundo espiritual é muito mais real do que esse. O mundo espiritual reflete neste mundo natural. Pelo contrário, o que acontece no mundo espiritual primeiro para acontecer no mundo material, no mundo natural, no mundo que nós conseguimos ver, entender. E é interessante isso, porque nós nascemos nesse mundo natural e desde pequeno nós somos treinados para perceber esse mundo natural. Com nossos 5 sentidos, visão, audição, paladar, tato. Nós percebemos o mundo natural, mas eu estava vendo principalmente algumas religiões do mundo que pega as crianças desde nova e começa a ensinar sobre a realidade do mundo espiritual, e elas começam a entender essa realidade. Nós não passamos por isso, mesmo aquele que cresceu na igreja, às vezes, dependendo dos pais, eles no máximo levam na escolinha dominical, que fala sobre a fé, fala do conhecimento da palavra, que é muito bom, mas não consegue levar esse entendimento do mundo espiritual. Mas quando você recebe o batismo do Espírito Santo, começa a orar em línguas, você começa a perceber esse mundo espiritual, você começa a perceber essa realidade do mundo espiritual. É igual uma irmã, agora não lembro se foi uma irmã ou um irmão, comentou aqui nos vídeos aí sobre oração em língua, falou assim, ó, pastor, parece que a intensidade da guerra piorou depois que eu comecei a orar em línguas. Na verdade, eu posso dizer que não é que piorou, ela começa a perceber a guerra espiritual. Tem muitas pessoas que estão enfrentando problemas que ele acha que é natural, na empresa, em casa, no ministério, e ele acha que é circunstância, algo natural, ele olha para o irmão, mas ele não percebe que por trás de toda essa luta, em alguns casos, é algo espiritual se opondo a ele, querendo parar ele, querendo matar ele, querendo destruir a vida dele. Ele não percebe que aquela luta que ele está passando no natural é uma questão espiritual. Por isso que Paulo diz lá em Coríntios que as nossas armas são poderosas em Deus. As nossas armas não são carnais, mas são espirituais, Paulo escreve. Então as nossas armas que nós lutamos não são carnais, não são naturais, são espirituais. Então a oração em língua vai te levar para essa dimensão do espírito, vai fortalecer o seu espírito, vai edificar o seu espírito, e é algo que eu quero falar junto com a declaração de fé. A sua declaração de fé já tem efeitos naturalmente. A Bíblia fala que a nossa língua tem um poder de vida e de morte. Lá em Provérbios diz que nós comemos fruto das nossas palavras.
Então aquilo que você declara já vai ter um efeito. Mas eu quero juntar junto com a oração em línguas, porque quando você está orando em línguas, você está orando no Espírito. É uma linguagem espiritual. Você está atingindo o mundo espiritual. O mundo que está à sua volta começa dentro de você. E aí quando você começa a orar em língua, vou dar um exemplo, começa a orar em língua, choraba, canta lá, baixar, e eu faço uma declaração de fé junto com a oração em língua, estou orando em língua e de repente eu declaro a cura, vamos dizer que eu estou doente, eu vou falar de uma declaração que eu peguei a palavra de Deus, e quando você coloca, a sua palavra diz a Bíblia, tem o poder de vida e de morte. Então, quando você pega as suas declarações junto com a palavra de Deus e coloca na sua boca, é algo poderoso. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você está enfermo, está doente, e aí você pode declarar assim: eu sou cheio de saúde, porque Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades. Vou repetir essa declaração. Eu sou cheio de saúde, porque Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades. Eu declaro, eu sou cheio de saúde, uma declaração pessoal, mas junto com um versículo da Bíblia, Isaías 53, que diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então eu declaro uma palavra minha, junto com a palavra de Deus na minha boca. Então imagine só, estou orando em língua, choraba, canta lá, choralaba, canta lá, eu sou cheio de saúde, porque Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades. Você começa a orar em línguas, você está se fortalecendo o seu espírito e você junta com a declaração de fé. O Antônio Cirilo, muitos anos atrás, ele pregando na igreja Lagoinha, né? Batista Lagoinha, ele gravou até era CD na época, não sei nem se encontra essa mensagem, deve encontrar no YouTube. Arma de guerra, adoração como arma de guerra e adoração como arma de defesa. E que ele fala da oração em línguas, que ele orava muito em línguas, era arma de defesa. E ele falava, e aí depois ele falou da declaração, que é a arma de ataque. É a arma de defesa e a arma de ataque. Então, quando você começa a orar em línguas, você está se edificando, se fortalecendo. O seu espírito está se fortalecendo. E de repente você, no meio dessas orações em língua, você faz a declaração de fé. E se você ajuntar, como o exemplo que eu dei da saúde, pega a sua declaração de fé junto com a palavra, isso vai se tornar algo poderoso no mundo espiritual. Eu vou mostrar outra declaração que eu criei junto com a palavra. Vamos dizer, você começa a orar em línguas e junto com a oração em línguas você faz declarações de fé. Isso é algo poderoso, irmãos. Isso é algo poderoso. Porque a Bíblia diz que nós comemos o fruto daquilo que nós falamos. Que a nossa língua tem o poder de vida e de morte. E tem vários exemplos na Bíblia do poder das nossas palavras. Um dia talvez eu vou trazer um estudo mostrando todos os versículos, que é muitos versículos falando do poder das nossas palavras, que realmente produz efeito, resultado na nossa vida. Mas eu quero dar outro exemplo para você entender sobre isso. Você está orando em choraba, canta lá, xaralaba, e aí você está com dificuldade financeira, você quer romper na vida financeira, você pode começar a declarar assim: todas as minhas contas estão pagas, porque o meu Deus já supriu todas as minhas necessidades segundo a sua riqueza, segundo a sua glória. Eu juntei a minha declaração junto com a palavra. Todas as minhas contas estão pagas, porque o meu Deus já supriu todas as minhas necessidades segundo a sua riqueza, segundo a sua glória. Filipenses, o livro de Filipenses. Todas as minhas contas estão pagas, porque o meu Deus já supriu todas as minhas necessidades segundo a sua riqueza, segundo a sua glória. Choraba, cantaraba, xaraba. Vou dar os dois exemplos das palavras que eu falei agora, só para você ter uma ideia. Estou orando em línguas, estou lá no meu momento em casa. Choraba, cantaraba, choralaba. Todas as minhas contas estão pagas, porque o meu Deus já supriu todas as minhas necessidades segundo a sua riqueza, segundo a sua glória. Choralaba, cantalaba, chor. Sou cheio de saúde, porque o meu Deus levou sobre si todas as minhas enfermidades. Sou cheio de saúde, porque o meu Deus já levou sobre si todas as minhas enfermidades. Choraba, cantalaba, choralaba, xaralaba. Eu estou me fortalecendo e ao mesmo tempo estou declarando no mundo espiritual
a palavra de Deus, a minha declaração de fé, declarando isso, vai se tornando uma realidade e logo eu vou ter resultado disso. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.